Bom dia a todos. Hoje, dia 9 de outubro de 2020. Temos uma boa notícia que acho que todos já sabem, porque já foi anunciado várias vezes, mas é sempre bom repetir boas notícias. Na próxima quinta-feira, no horário das 19 horas, nós teremos nossa primeira reunião presencial. Essa reunião será com todos os cuidados de segurança, com todos os cuidados de saúde, com todos os protocolos. Nossa casa está fazendo da forma mais cuidadosa possível para que todos possam vir acompanhar a reunião aqui. Todos não. Teremos um número limitado. Então, quem não puder vir, quem não tiver chance de entrar, vai poder seguir ao vivo nesse mesmo horário. É muito importante que a gente saiba da força do nosso pensamento e das energias que são emanadas por essa casa. É claro que a presença ao vivo vai trazer um outro aconchego, mas, por outro lado, essa certeza de que todas as vibrações daqui chegam em todas as pessoas que estão assistindo é muito importante. E, com certeza, os espíritos orientadores dessa casa, eles fazem com que sintamos na nossa casa, quando estamos assistindo essas palestras, toda a energia boa que é transmitida. Além dessa reunião de quinta-feira que vem às 19h, nós vamos ter mais 2 reuniões presenciais, de segunda às 10h30 e de sábado às 17h. As outras reuniões vão estar sendo colocadas no nosso canal do YouTube no mesmo horário de sempre. Vamos agora nos concentrarmos, nos harmonizarmos, pedir a Jesus, nosso Mestre querido, aos bons espíritos que aqui estão a nos envolver neste momento. Vamos pedir um envolvimento especial à nossa companheira Daniele Bittencourt, que trará seus estudos nesta manhã de hoje. E pedir a Maria de Nazaré que nos envolva a todos nesse momento, com seu manto carinhoso, com seu abraço, com toda essa energia que podemos sentir, que é emanada desta nossa casa, dos bons espíritos que nos acolhem sempre. E assim, harmonizados, tranquilos, com o nosso coração brando, pedimos a Deus, nosso Pai, a permissão para iniciar nossa palestra de hoje. Graças a Deus. Daniele, você. Bom dia a todos. Que a paz do Mestre Jesus esteja conosco hoje e sempre, nos apoiando, nos amparando e iluminando o nosso caminho, para que possamos todos nós, juntos, unidos em pensamento e em força com Jesus, alcançar o desejo maior, nesse momento aqui reencarnados, que é o nosso crescimento moral. Amigos, o estudo da manhã de hoje, ele está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, itens 7 e 8. E é denominado convidar os pobres e os estropiados, fazer o bem sem ostentação. A base do nosso estudo está extraída do Evangelho de Lucas e diz, em breve síntese, o seguinte: Disse também àquele que o convidara: Quando derdes um jantar ou uma ceia, não convideis nem os vossos amigos, nem os vossos irmãos, nem os vossos parentes, nem os vossos vizinhos que forem ricos, para que em seguida
não vos convidem a seu turno e assim retribuam o que de vós receberam. E continuou Jesus: quando derdes um festim, convidai para ele os pobres, os estropiados, os coxos e os cegos. E sereis ditosos por não terem eles meios de vô-lo retribuir, pois isso será retribuído na ressurreição dos justos. E continua: um dos que se achavam à mesa, ouvindo essas palavras, disse-lhe: feliz do que comer do pão no reino de Jesus. Como eu disse, está no Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículos 12 a 15. Bem, ao ouvir essas palavras de Jesus, como muitas vezes a gente é envolvido por essa surpresa, causa uma certa estranheza Jesus estar nos orientando no momento dos nossos festins, convidarmos não os amigos, os familiares, os vizinhos, aqueles com quem temos relações mais próximas, mas que Jesus nos conclama a convidar os pobres, os estropiados, os coxos e os cegos. Pode parecer estranho à primeira vista esse convite de Jesus, essa sugestão e essa orientação de Jesus. Mas, como sempre, quando se trata do estudo das palavras e das orientações do Mestre, basta um pouquinho mais de sensibilidade e atenção para que a gente consiga decodificar o que o Cristo pretendeu nos dizer. E talvez, como nos ensina Kardec no item 8 desse capítulo 13, em que ele descortina essa passagem extraída do Evangelho de Lucas, o ponto mais importante esteja na frase em que Jesus diz: e sereis ditosos por não terem eles meios de vô-lo retribuir, sendo eles os verdadeiramente convidados, portanto, os coxos, os estropiados, os pobres e os cegos. E assim, Jesus já nessa breve frase, ele nos diz o seguinte: cabe a nós convidar para as nossas festas, cabe a nós abraçar nos nossos momentos aqueles que mais necessitam e também aqueles que não poderão nos retribuir nada. Em outras palavras, o que Jesus diz está no título do estudo de hoje. Ele nos diz para fazer o bem sem ostentação. Ele nos diz para fazer o bem sem esperar a retribuição. Ele nos diz para fazer o bem pelo prazer de ajudar o outro. Ele nos diz para fazer o bem porque somente assim estaremos de fato externando o amor verdadeiro, que é aquele que não espera nenhum tipo de retribuição, de retorno. E mais, quando a gente também entra nas minúcias das palavras, é preciso compreender que festins, nessa passagem do Evangelho de Lucas, não significa exatamente festas, banquetes, encontros, confraternizações. Na verdade, o que Jesus quis dizer ali, como também nos elucida Kardec, mais uma vez e sempre com tanta precisão, é que cabe a nós convidar aqueles que são os mais necessitados para compartilharem da nossa abundância, compartilharem daquilo que temos de sobra, compartilharem daquilo que podemos entregar. E é importante dizer, e o estudo desse capítulo como um todo, ele também nos mostra isso, que a nossa abundância ela não é somente material. Nossa abundância ela é também de calor, de amor, de carinho, de acolhimento, né? Mas é muito importante, como o título da passagem já não nos permite ter dúvidas, que tudo o que fizermos pelo próximo, o façamos sem esperar nenhum tipo de retribuição, porque assim, de fato, estaremos trabalhando como Jesus nos ensinou e estaremos nos espelhando nos exemplos que o grande mestre nos deixou. Então, é muito importante que a gente entenda que a prática da caridade, que é exatamente essa sugestão, e talvez a maior de todas as sugestões, de todos os exemplos e todas as passagens de Jesus, em síntese, ele nos conclama a prática da caridade, porque ela significa amar o próximo como a nós mesmos. Ela deve ser feita pelo prazer de amar. Ela deve ser feita com o coração cheio de alegria por poder acolher. Ela deve ser feita
com a alma leve por poder fazer pelo outro o que aquele outro precisa, mas é preciso que ela seja feita sem que esperemos um olhar de retribuição, uma palavra de reconhecimento ou um aperto de mão com obrigado. Se isso vier, que bom. Se não vier, continua sendo o grande ensinamento que o Mestre nos deixou. Bom, a gente precisa lembrar que também no Evangelho e em toda a passagem de Jesus aqui conosco, ele sempre deixou claro que a caridade é o instrumento maior para que consigamos nos firmar no nosso caminho evolutivo de crescimento moral e, portanto, é o maior de todos os instrumentos para que sigamos Jesus nessa estrada iluminada que ele nos apresentou e que continua aí aberto para todos nós, né? E quando a gente pensa em caridade, a gente lembra no capítulo 15 do Evangelho, segundo o Espiritismo, item 3, em que o capítulo é chamado Fora da Caridade não há salvação. E nesse capítulo, Kardec nos diz que toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade. Isto é, nas duas virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. E ora, ainda que essa passagem aqui, o item 3 do capítulo 15, né, não esteja dentro do tema do nosso estudo de hoje, como tudo que envolve as obras de Kardec, né, toda a estrutura da nossa doutrina maravilhosa, é impossível não conectar o capítulo 13 com o capítulo 15. Porque, de fato, se estamos falando que é preciso praticar a caridade sem ostentação, é óbvio que intrinsecamente a prática da caridade sem ostentação está a humildade, está a prática da caridade com humildade. E por isso que Jesus, como diz Kardec, resume, toda a moral de Jesus resume caridade e humildade. E essas são as principais virtudes que deveremos nós aqui nesse momento, aproveitando a oportunidade da reencarnação, estimular, lapidar, buscar de fato alcançar essas que são as maiores virtudes e são a base de toda a doutrina moral de Jesus. E continua Kardec dizendo, então, portanto, essas duas virtudes, elas são contrárias ao orgulho e ao egoísmo. Obviamente, se pretendemos praticar a caridade, é preciso que o façamos de coração aberto, leve, sem esperar retribuição. E somente o orgulho e o egoísmo busca retribuição num ato de amor. Então, a ostentação que aqui no estudo da manhã de hoje devemos evitar, devemos afastar dos nossos desejos quando da prática da caridade, ela está totalmente ligada com o orgulho e o egoísmo. E continua Kardec nos falando, em todos os seus ensinos, ele, o mestre, aponta essas duas virtudes, portanto, caridade e humildade, como sendo as que conduzem à eterna felicidade. E felicidade aqui, amigos, é preciso que lembremos, é a conquista da evolução moral, a conquista dos valores e virtudes que o Cristo nos ensinou, porque, de fato, só assim conseguiremos ter a serenidade de continuar as nossas lutas com a certeza que estamos no caminho certo. E ainda para fechar com chave de ouro, como tudo que envolve os esclarecimentos de Kardec, o nosso codificador continua dizendo: humildade e caridade, eis o que não cessa de recomendar e o que dá ele próprio o exemplo. Jesus, sem dúvida, foi o grande, maior e mais sublime de todos os exemplos de caridade e humildade. E Kardec continua: orgulho e egoísmo, eis o que não se cansa de combater. E não se limita a recomendar a caridade. Jesus põe-na claramente e em termos explícitos como condição absoluta da felicidade futura.
Então, amigos, é importante que a gente lembre que caridade e humildade são virtudes, as maiores virtudes, os maiores instrumentos, o grande mote que devemos buscar na nossa caminhada evolutiva. E espelhando exatamente o contrário de tudo isso, como antagonistas dessas duas virtudes, o orgulho e o egoísmo. De novo, é muito importante que repitamos isso a cada momento, porque é importante que a gente saiba que não é possível praticar a caridade de Jesus, a caridade espírita, seguindo os valores, os conceitos, os preceitos e todos os pilares dessa nossa doutrina, se não entendermos que a prática da caridade é o melhor e maior instrumento e que ela há de ser sem ostentação. O Livro dos Espíritos, na pergunta 893, no capítulo 12, que fala da perfeição moral, ele nos fala sobre os vícios e as virtudes. Lembrando que, como disse aqui Kardec, nesse capítulo 15 que estudamos há pouco, orgulho e egoísmo são grandes vícios que precisamos combater. Então, Kardec pergunta aos espíritos, na pergunta 893, qual a mais meritória de todas as virtudes? E os espíritos nos respondem, todas as virtudes têm seu mérito, porque todas são sinais de progresso no caminho do bem. A virtude sempre que há resistência voluntária ao arrastamento dos maus pendores. Então vejam, é óbvio que precisamos conquistar essas virtudes, a humildade, a caridade, o amor, todas elas precisamos conquistar. Mas os espíritos, já reconhecendo as nossas dificuldades, reconhecendo que estamos aqui num processo de depuramento, né, de todas as nossas dificuldades, eles já colocam como virtudes o esforço para vencermos as dificuldades. Mas eles continuam. Mas a sublimitude da virtude consiste no sacrifício do interesse pessoal pelo bem do próximo, sem segundas intenções. A mais meritória é a que se baseia na mais desinteressada caridade. Então, amigos, a gente sabe que aqui estamos buscando a nossa evolução, que a cada segundo da nossa existência nós precisamos lutar contra os nossos pendores, os nossos cacoetes, os nossos hábitos, os nossos vícios, usando a expressão aqui, tanto do Evangelho quanto do Livro dos Espíritos. Os Espíritos são tão generosos conosco que eles dizem que o esforço em vencer as nossas dificuldades por si só já caracteriza uma virtude, mas a mais sublime das virtudes é o sacrifício do interesse pessoal, considerando aqui o interesse pessoal como o orgulho, a vaidade e o egoísmo, né? Então, quanto mais nos esforçamos para abrir mão do nosso ego, do nosso interesse pessoal, né, das nossas vontades, da nossa voluntariedade e, portanto, desses vícios tão nefastos, mais nos aproximamos de Jesus e mais conseguimos alcançar as virtudes tão almejadas, porque porque a mais meritória das práticas é aquela que é feita sem desinteresse, sempre pensando na caridade como amor ao próximo. Continuando ainda na elucidação que nos trazem os espíritos ao pensar nesse tema tão importante para nós e que obviamente é muito corriqueiro, porque no nosso dia a dia a gente se vê aqui numa casa como Rita, estimulado a praticar a caridade, que pode ser feita de diversas formas, mas a gente também ainda precisa vencer aquele olhar crítico quando olhamos para o outro e falamos, nossa, mas esse está fazendo a caridade para ganhar
aplausos, né? E quando a gente percebe isso no outro, a gente sabe que muitas vezes o que o outro faz que nos incomoda é o que temos em nós e que não temos coragem de reconhecer. Então essa reflexão é muito importante que façamos para que os ensinamentos deixados por Jesus, os exemplos tão eloquentes por ele nos apresentado, não fique só no estudo do seu evangelho, nas reflexões tão claras deixadas por Kardec, nesses momentos em que aqui podemos parar algumas horas dos nossos dias para ouvir reflexões de amigos, mas é importante que isso tudo seja levado para a nossa consciência, internalizado nos nossos corações, para que a gente possa fazer disso, de fato, um esforço corriqueiro para que a gente conquiste essa virtude que é a prática do bem, sem ostentação, sem pensar nos próprios interesses. E aí, Kardec, como sempre, é impossível a gente estudar toda a codificação sem se surpreender, e é curioso que ainda nos surpreendamos, mas eu confesso que eu sempre me surpreendo. Ele continua na pergunta 897, ele fala para os espíritos: merecerá reprovação aquele que faz o bem sem visar a qualquer recompensa, na esperança que isso lhe seja levado em conta na outra vida, e lá venha a ser melhor a sua situação? Esse pensamento não prejudicará o seu progresso? Veja, aqui Kardec está dando uma outra concepção na retribuição. Enquanto estávamos falando, né, nos festins e na prática do bem, aguardando, esperando o retorno, o aplauso, né, o agradecimento aqui encarnados, né, no plano material, Kardec vai mais além e ele fala assim: mas como que a gente tem que avaliar aquele que não espera aplausos de retorno, retribuição, daqueles que estão recebendo aquele ato de amor enquanto encarnados, mas que, a despeito de não esperar nada aqui no plano material, pretende, com esse exercício da prática do bem, de fato, ter uma vida futura, a verdadeira vida, como nos ensina a doutrina, um pouco menos dolorosa, um pouco mais leve. E Kardec diz: é preciso fazer o bem por caridade, isto é, Kardec não, os espíritos, perdão. É preciso fazer o bem por caridade, isso é, com desinteresse. Kardec, então, não satisfeito, pergunta aos espíritos: entretanto, todos nutrem o desejo muito natural de progredir para escapar da condição penosa dessa vida. Todos nós, né, desejamos isso, sem dúvida alguma. E continua Kardec: os próprios espíritos nos ensinam a praticar o bem com esse objetivo, né, de melhorar moralmente e, portanto, ter uma vida futura mais leve. E ele fala: será então um mal pensarmos que, praticando o bem, podemos esperar coisa melhor do que temos na Terra? Será? Será que, se de fato o esforço que nós fazemos diariamente para vir aqui no Rita, para sentar, né, no momento dos nossos dias para ouvir as palestras, para ir na Rocinha, ou qualquer outro trabalho de caridade, de apoio àquele que sofre, que cada um de nós intimamente sabe o que faz e como faz, será que isso tudo, se intimamente tivermos como objetivo, né, melhorarmos para termos uma vida futura um pouco mais serena, agradável, será que isso tudo é demeritório? E ele fala, os espíritos falam: não, certamente. Ou seja, a prática do bem, mesmo que o nosso desejo seja, ao fim e ao cabo, ter uma vida futura um pouco menos penosa, não é certamente um grande problema. Mas óbvio que os espíritos continuam. Mas aquele que faz o bem sem segundas intenções, unicamente pelo prazer de ser agradável a Deus e ao seu próximo que sofre, já se acha num certo grau de progresso que lhe permitirá alcançar a felicidade muito mais depressa do que seu irmão, que, mais positivo, faz o bem por cálculo e não impelido pelo calor natural do seu coração. Então vejam, amigos, que aqui, mais uma vez, a gente tem não somente um grande esclarecimento dos espíritos, mas também uma prova de amor.
porque os espíritos reconhecem a nossa dificuldade, eles reconhecem que estamos em processo de crescimento, estamos lutando contra os nossos vícios e que sim, se ao fim estivermos praticando a caridade, pensando na vida futura, numa vida mais leve, num desencarne mais sereno, certamente isso não vai ser desprezado no nosso caminho evolutivo, mas, sem sombra de nenhuma dúvida, se conseguirmos fazer a caridade, se conseguirmos praticar o exercício do cuidado com o próximo e, portanto, o amor ao próximo, como nos conclamou Jesus, sem nenhum desinteresse, estaremos num momento de progresso moral, que é o que todos almejamos e que, portanto, é isso que devemos mirar como alvo no nosso caminho de trabalho, de esforço e de dedicação para conseguirmos nossa grande razão de estar aqui, que é o crescimento moral. Voltando para o Evangelho, no capítulo 20, que é denominado Os Trabalhadores da Última Hora, a gente aqui tem a passagem em que o Espírito de Verdade nos fala sobre os obreiros do Senhor. Entendemos importante estudar um pouquinho, lembrar essas reflexões do Espírito de Verdade sobre os obreiros do Senhor, porque essa casa é, de fato, uma casa que congrega os obreiros do Senhor, né? É uma casa que tem como principal razão de atuação o cuidado com o próximo. E estamos aqui nessa casa estudando a doutrina dos Espíritos e, como tais, precisamos ter em mente o que é ser um obreiro do Senhor. E ninguém melhor do que o Espírito de Verdade para nos explicar com muita clareza, como sempre, quem devemos ser, aonde precisamos estar no trabalho e na obra do Senhor. E diz-nos ele: aproxima-se o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Ditosos serão os que houverem trabalhado no campo do Senhor, com desinteresse e sem outro móvel senão a caridade. Seus dias de trabalho serão pagos pelo cêntuplo do que tiverem esperado. Ditosos os que hajam dito a seus irmãos: trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços a fim de que o Senhor, ao chegar, encontre acabada a obra, porquanto o Senhor lhes dirá: vinde a mim, vós que sois bons servidores. E continua mais à frente o Espírito de Verdade nos falando: mas ai daqueles que, por efeito das suas dissensões, houverem retardado a hora da colheita, pois a tempestade virá e eles serão levados ao turbilhão. Clamarão: graça, graça. O Senhor, porém, lhes dirá: como suplicais graça, vós que buscaste a vossa recompensa nos gozos da terra e na satisfação do vosso orgulho? Já recebestes a vossa recompensa. Então, amigos, essa passagem em que o Espírito de Verdade nos conclama mais uma vez e sempre a refletir que quando praticamos a caridade buscando retribuição, já estamos aqui recebendo toda essa retribuição. Precisamos buscar o trabalho com desinteresse e sem outro móvel senão a caridade. E no item anterior, que fala da missão dos espíritas, Erasto nos diz: é chegada a hora em que deveis sacrificar a sua propagação, os vossos hábitos, os vossos trabalhos, as vossas ocupações fúteis. Ide e pregai. Convosco estão os espíritos elevados. Amigos, é muito emocionante, né, poder replicar, reproduzir as palavras do Espírito de Verdade, as palavras de Erasto,
mas mais do que tudo é preciso que nos emocionemos a ponto dessas palavras de fato mudarem o nosso modo de operar, o nosso dia a dia, a nossa rotina. É missão dos espíritas buscar o bem, propagando a palavra do Senhor que nos consola, mas também é missão dos espíritas abraçar aqueles que sofrem e que precisam de carinho, de amor, de consolo, de amparo, sejam essas necessidades materiais ou morais. E a gente tem hoje aqui no nosso dia a dia inúmeros exemplos da prática do bem sem ostentação. Poderíamos citar várias. O Rita, por exemplo, é uma grande representação de prática do bem sem ostentação. Basta olharmos essa fachada. Essa é uma casa que não tem letreiro, que não tem alarde, que não tem nenhum tipo de destaque, e que ela segue aqui fazendo esse trabalho, sendo um polo de luz nesse bairro, para que tantos, com a porta sempre aberta, acolhendo a todos que a procuram, mas mais do que isso, indo àqueles que sequer sabem que tem aqui esse acolhimento, esse amor, esse amparo e essa ajuda. Então, é preciso também que cada um de nós deixe de buscar o ruim, porque a gente está vivendo um momento em que a gente sempre fica achando, nossa, mas é uma vida muito difícil. Nossa, mas olha onde estamos. Nossa, mas os nossos irmãos já encarnados são todos muito, muito complicados. As notícias dos jornais nos fazem pensar de forma absolutamente contrária ao que a nossa doutrina nos diz, que sim, estamos evoluindo, sim, estamos em processo de crescimento moral, mas a gente sempre acaba ficando cada vez mais ligado naqueles conceitos nefastos de que estamos engessados, ancorados no mal, na dificuldade, que o mal sempre vence o bem. E isso não é verdade. Na Revista Espírita, edição de outubro de 1863, há um trecho que é muito importante que a gente compartilhe aqui, porque de fato é pura poesia, é puro amor, é puro estímulo e amparo para todos nós. E vejam vocês, estamos em 2020 e esse texto foi escrito em 1863. Destacamos aqui alguns pedaços do texto, mas diz-nos na Revista Espírita o seguinte: a virtude não está totalmente banida da terra, como julgam certos pessimistas. Sem dúvida, o mal ainda domina, mas quando se procura na sombra, verifica-se que sob a erva daninha há mais violetas, isto é, há maior número de boas almas do que se espera. Se elas aparecem tão esparsas, é porque a verdadeira virtude não se põe em evidência por ser humilde. Ela se contenta com os prazeres do coração e com a aprovação da consciência, ao passo que o vício se manifesta afrontosamente em plena luz. Ele faz barulho porque é orgulhoso. O orgulho e a humildade são dois polos do coração humano. Um atrai todo o bem, o outro todo o mal. Um tem calma, o outro tempestade. A consciência é a bússola que indica a rota conducente a cada um deles, orgulho ou humildade. Fazer o bem sem ostentação é sinal de superioridade moral. Amigos, é chegada a hora de lembrarmos dessas palavras e percebermos que podemos ser violetas. É chegada a hora de nos despirmos do homem velho para fazer nascer o homem novo que está aqui conosco, mas nós sempre nos permitimos, ou muitas vezes nos permitimos, ficar escondidos sob as ervas daninhas. Vamos encher essa terra de violetas ou de lírios
né, a flor que representa essa nossa casa. Mas a gente precisa lembrar que só não tem que lutar aquele que já alcançou a superioridade moral. Então, lutemos cada um de nós diariamente contra os nossos vícios. Lutemos cada um de nós para cuidar do nosso jardim, fazendo florescer as flores que trazem beleza e que deixam um cheiro amoroso e muito acolhedor. Por fim, ainda temos 5 minutinhos. Importante a gente lembrar que essas dificuldades que hoje vivenciamos, né, que todo o nosso enfrentamento moral que precisamos vivenciar dia a dia, ele faz parte de todos nós. Mas Kardec, sempre ele, no livro Obras Póstumas, tem uma parte em que é denominada Fora da Caridade Não Há Salvação, e é uma carta que foi encontrada entre os papéis de Kardec como reflexões íntimas dele. E Kardec nos diz, falando para si: para mim, esses princípios não existem apenas em teoria, visto que os ponho em prática. Faço tanto bem quanto permite a minha posição. Presto serviços quando posso. Os pobres nunca foram repelidos da minha porta ou tratados com dureza. Ao contrário, foram recebidos sempre e a qualquer hora com a mesma benevolência. Jamais me queixei dos passos que hei dado para fazer um benefício. Pais de família têm saído da prisão graças aos meus esforços. Certamente, não me cabe inventariar o bem que já pude fazer. Entretanto, uma vez que parecem esquecer tudo, creio ser-me lícito trazer à lembrança que a minha consciência me diz que nunca fiz mal a ninguém, que pratiquei todo o bem que esteve ao meu alcance, e isto, repito, sem me preocupar com a opinião de quem quer que seja. E se continua Kardec: a esse respeito trago tranquila consciência, e a ingratidão com que me hajam pago em mais de uma vez não representará motivo para que eu deixe de praticá-lo. A ingratidão é uma das imperfeições da humanidade, e como nenhum de nós está isento de censuras, é preciso desculpar os outros para que nos desculpem também, a fim de podermos dizer, como Jesus Cristo: atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. E continua Kardec: continuarei, pois, a fazer todo o bem que me seja possível, mesmo aos meus inimigos, porquanto o ódio não me cega. Sempre lhes estenderei as mãos para tirá-los de um precipício, caso se me ofereça ocasião para isso. E conclui com seu próprio exemplo o nosso codificador: é assim que entendo a caridade cristã. Compreendo uma religião que nos prescreve retribuamos o mal com o bem, e com mais forte razão que retribuamos o bem com o bem. Nunca, porém, compreenderia a que nos prescrevesse que pagasse o mal com o mal. Que possamos refletir sobre tudo isso, amigos, lembrando dessas passagens e do exemplo que o nosso codificador também nos permitiu conhecer em suas anotações, e que a prática da caridade sem ostentação seja a nossa máxima, porque, como sabemos, fora da caridade não há salvação. Bom dia a todos. Obrigada, Daniele. Obrigada por suas reflexões, por esse seu estudo, pelo trabalho que você fez de trazendo para a gente. E vamos refletir sobre essa frase que Kardec nos deixa em sua carta. Será que nós também fazemos todo o bem que está em nossas condições de fazer? Vamos pedir a Jesus, nosso Mestre, que com toda a sua humildade nos ensinou tantas coisas,
aos espíritos bons que aqui nos envolveram nesta manhã, nos abraçando, nos trazendo intuições e tantas boas energias. E acima de tudo, vamos pedir a Deus, nosso Pai Criador, que nos permita finalizar esse nosso estudo de hoje. Graças a Deus.